Olá, daremos início à apresentação dos casos clínicos referentes à realização e interpretação dos exames laboratoriais e bioquímicos utilizados para diagnóstico e monitoramento das dislipidemias. Em relação ao nosso caso clínico 1, o paciente é um homem de 32 anos que possui arcocórneo, que é um aumento da concentração de lipídios na íris do olho. Em relação aos seus exames laboratoriais, observamos que seus níveis de colesterol total e triglicérides encontram-se fora dos valores de referência, enquanto a concentração de colesterol HDL encontra-se em um nível desejável. Dessa forma, foi possível calcular, então, a partir da equação, os níveis de colesterol não HDL e de colesterol LDL, que apresentam as concentrações de 319 mg por decilitro e 292,91 mg por decilitro, respectivamente. Assim, nós calculamos então a possibilidade do paciente possuir hipercolesterolemia familiar. Dessa forma, nós observamos que, a partir do exame físico, onde o paciente apresenta arcocórneo e uma idade inferior a 45 anos, ele possui um score de 4 pontos. Além disso, observando os exames laboratoriais, vemos que ele possui um nível de colesterol LDL entre 250 e 329 mg por decilitro, o que confere a ele mais 5 pontos. Dessa forma, o score total do paciente é de 9, ou seja, é uma certeza dele possuir hipercolesterolemia familiar. Em relação à doença, ela é uma patologia familiar hereditária autossômica e dominante que causa a elevação dos níveis plasmáticos de LDL. E, em relação aos mecanismos, as três principais alterações podem se dar nos genes dos receptores de LDL, do gene da proteína ApoB100 e PCSK9. Como podemos identificar, o caso clínico 2 trata-se de um paciente do sexo masculino com idade de 56 anos, possui diabetes mellitus tipo 2 e utiliza o medicamento metformina para tratamento e losartana para tratamento da hipertensão arterial. Como podemos identificar, né, os exames eles foram coletados em jejum de 12 horas e referente aos parâmetros contidos, né, somente o colesterol HDL está dentro do valor de referência, se encontrando, né, como categoria desejável. Os demais exames estão acima do valor de referência. Dessa forma, nós realizamos o cálculo de colesterol não HDL, que se encontrou no valor de 185 miligramas por decilitro, e o colesterol LDL, que se encontrou em 146,29 miligramas por decilitro. Nós podemos identificar que o paciente em questão, ele apresenta alto risco cardiovascular, uma vez que o seu resultado de taxa de filtração glomerular está abaixo de 60 ml por minuto, se encontrando em 41 ml por minuto. Ele apresenta a presença de diabetes mellitus tipo 2 e o seu colesterol LDL se encontra em 146,29 miligramas por decilitro, encontrando então dentro desse parâmetro. A intensidade do tratamento hipolipemiante, ela deve ser alta, né? Ele deve apresentar uma redução de colesterol LDL esperada com dose diária superior ou igual a 50%, e os exemplos de doses diárias em miligramas de medicamentos utilizados, né, para esse tratamento é atorvastatina, rosuvastatina e simvastatina, bem como ezetimiba. Bom, gente, no que se refere à meta terapêutica do colesterol não HDL e do colesterol LDL, conforme a diretriz brasileira de dislipidemias e prevenção à arteriosclerose, a gente pode ver que o paciente com o uso de estatinas e alto risco cardiovascular, ele tem uma meta de LDL que deve ser menor a 70 miligramas por decilitro a ser atingida, e o paciente, com relação à meta de não HDL, ele deve atingir uma meta terapêutica que seja menor a 100 miligramas por decilitro. O marcador sérico que deve ser avaliado após a introdução da estatina deve ser a determinação de creatinoquinase, CK. Em pacientes assintomáticos toleráveis, com uma CK de 3 vezes a 7 vezes o valor de referência, deve-se reiniciar a mesma estatina em dose menor ou alternar a estatina.
com ajuste de dose e monitoramento da creatinoquinase a cada 4 ou 6 semanas. Pacientes com sintomas intoleráveis e CK maior que 3 a 7 vezes o valor de referência, ou ainda com CK de maior a 7 vezes o valor referência, independente da presença dos sintomas, é necessária a suspensão por 4 a 6 semanas da estatina, seguida de uma nova dosagem de creatinoquinase para uma melhor reavaliação. Se a creatinoquinase diminuir, deve ser utilizada a mesma estatina em dose menor ou alternar a estatina com monitoramento da creatinoquinase a cada 4 ou 6 semanas. E, se necessário, adicionar uma terapia com não estatinas. Bem, a utilização do colesterol não HDL tem a finalidade de estimar a quantidade de lipoproteínas arteriogênicas circulantes no plasma, especialmente em indivíduos com triglicéridos elevados. Com relação às vantagens, a primeira, a gente pode dizer que quando é calculado o colesterol LDL, seja pela equação de Friedwald ou pela equação de Martin, a dosagem de triglicéridos é considerada no cálculo, diferentemente do cálculo do colesterol não HDL, em que não tem interferências dos níveis de triglicéridos, sendo uma vantagem, pois o mesmo não é considerado. Além disso, a dosagem do colesterol não HDL é mais vantajosa em detrimento do colesterol LDL, pois o colesterol não HDL está mais associado com o risco cardiovascular do que o próprio colesterol LDL, pois no cálculo do colesterol não HDL é considerado o colesterol LDL e outras lipoproteínas circulantes no plasma, ao passo que a dosagem do colesterol LDL, outras proteínas não são estimadas no cálculo, e com isso o risco cardiovascular não é bem avaliado. Bem, essas são as nossas referências. Muito obrigado.